Boa noite, a paz do Senhor Jesus. Estamos aqui mais uma vez, felizes com Deus, com Jesus, e louvo a Deus pela oportunidade concedida de poder, por meio destes meios de comunicações, falar a palavra de Deus a aqueles a quem irão ouvir esta mensagem no Facebook, posteriormente irá para o YouTube, e assim a palavra de Deus será semeada, pregada. Eu acredito que algumas pessoas em alguns lugares poderão se alimentar do alimento divino, a palavra de Deus. Sinto-me honrado em poder transmitir a palavra de Deus, em poder ser um canal de bênção, em poder estar diante destas situações que vivemos, que muitas situações difíceis que todos, o Brasil inteiro, o mundo passa, mas ainda há esperança para o povo de Deus. O povo de Deus, ele vive de esperança, de promessa, confiam em Deus, esperam em Deus e estão aguardando a promessa de o arrebatamento da igreja. Mas enquanto o arrebatamento da igreja não acontece, nós estamos fazendo o papel da igreja, que é transmitir a palavra de Deus, ensinando e orientando as pessoas acerca da salvação, acerca da vida após a morte. E isso cabe a mim e a você, que somos igreja, que somos o canal de Deus para falar a sua palavra às pessoas. E nós louvamos a Deus pelo privilégio que temos, pela oportunidade que o Senhor nos concede, privilégio esse que antes nós não teríamos, mas hoje, pela graça de Deus que nos foi dada, nós temos este rico privilégio. Eu quero ler um versículo da palavra de Deus e nele meditar. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 2, o versículo 8, a Bíblia diz: levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer herdar o trono de glória, para que o Senhor, ou porque o Senhor, são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Versículo maravilhoso. No cântico de Ana, na sua alegria, ela exaltou o Senhor, louvou o seu nome e disse: levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para o fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra,
e assentou sobre eles o mundo. Que coisa maravilhosa nós podemos ver aqui quando Ana exalta a Deus e se exulta na maneira como Deus exaltou, lhe dando uma bênção, lhe abençoando. Aquilo que ela pedia em oração, Deus a atendeu e isso foi motivo de alegria, de honra, motivo dela exaltar a Deus e se alegrar em Deus pelo benefício adquirido por Deus, pela bênção que Deus a concedeu. Nós temos razões, motivos de sobra também para nos exultar, para nos alegrar e exaltar o nosso bom Deus, pois Ele tem nos sustentado, tem cuidado de cada um de nós. Eu sei que você que está assistindo ou que irá assistir, você sabe o tanto quanto Deus tem sido bom para você, o tanto quanto Deus tem sido misericordioso, piedoso e tem mostrado a você a sua glória. Você tem razão de se alegrar. Você tem motivo para ser feliz. Você tem razão de se exultar no Deus da tua salvação. Nesse texto aqui, quando nós vemos aqui o escritor Samuel, ele escreveu, quando ele diz aqui, Deus levanta do pó o pobre, e desde o esterco, ou desde o monturo, ele exalta aquele que está necessitado, e o faz sentar entre os príncipes, ou no trono da sua glória. Agora parece ser uma incoerência, se nós formos olhar com os olhos humanos, como pode uma pessoa pobre, miserável, jogada no lixo, de repente Deus o exalta e faz dele príncipe, deles príncipes. Mas não há incoerência alguma, porque Deus, ele faz o que quer. Deus não precisa de lógica, Deus não é subordinado a alguma lei. A lei de Deus não é para ele, é para nós. Os mandamentos de Deus não é para ele, é para nós. Então Deus não está subordinado a nada. Deus não é sujeito a nada. Ele é Deus, faz o que quer, quando quer, onde quer e com quem quer. E quando a Bíblia diz que ele pega do pó o necessitado, pega o pobre do pó, o necessitado do monturo, e faz dele um príncipe, faz assentar-se entre os príncipes, exaltar aquele que está humilhado. Só Deus faz isso. Porque muitas das vezes nós não damos ou demos a atenção a uma pessoa, aquele a quem nós julgamos ser inferior a nós. Quantas vezes nós passamos na rua e vemos um mendigo, e nós às vezes até passamos pelo outro lado da calçada para que ele não peça uma moeda. Muita da gente se desvia do necessitado para não estender a mão para abençoar. E às vezes nós não sabemos quem é aquele que está ali. Aquela pessoa que está ali naquela situação, ela pode se tornar um grande homem ou uma grande mulher. Porque Deus, quando ele pega o pobre do pó, ou o necessitado do monturo, e a Bíblia diz que Deus o faz sentar no trono. Quando se fala sentar no trono, está falando de governo, está falando de poder. A Bíblia diz assim, bem-aventurados os humildes, porque eles alcançarão misericórdia, ou porque eles serão exaltados.
Quando eu olho esse texto aqui, esta alegria manifestada aqui através de Ana, quando recebeu de Deus o Samuel, Ana recebeu o Samuel de Deus. E ela foi mal interpretada, não foi bem aceita a princípio. O sacerdote a considerou como embriagada ou como fora de si. É assim que muitas pessoas pobres, pobres de espírito, mendigas, são às vezes tratadas por algumas pessoas que têm alguma soberba, e às vezes trata o coitado com humilhação. E às vezes nós fazemos isso quase que direto com algumas pessoas, não dessa forma, mas de outras formas. Às vezes nós nos consideramos superiores. Tem pessoas que se sentem superiores, se sentem mais importantes. Tem pessoas que se sentem mais digno do que outro. No entanto, nós somos iguais diante de Deus. E quando Deus quer, a Bíblia diz que Deus pega as coisas pequenas para confundir as grandes. Deus usa o pobre para confundir o rico. Deus pega o necessitado do monturo e faz sentar-se entre os príncipes. Porque Deus é Deus e Ele faz o que quer, quando quer, onde quer e com quem quer. Aí eu vejo na história bíblica muitos exemplos de pessoas que foram menosprezados, ridicularizados, humilhados e que se tornaram grandes homens diante da sociedade nas mãos de Deus. Quando nós vemos o José, eu gosto muito de falar do José, o José, filho de Jacó, que foi vendido como escravo para o Egito. Quem diria que aquele homem, aquele jovem, aquele mancebo, ele poderia se tornar um governador de uma das maiores nações da época? Aquele homem que era amado por seu pai, odiado pelos seus irmãos. Ele era benquisto pelo seu pai, mas ele era detestado pelos seus irmãos. Não era fácil para José viver na casa do seu pai, na ausência do seu pai, pois os seus irmãos tinham inveja, os seus irmãos o humilhavam, os irmãos de José não queriam bem José. Eles viam José como aquele jovem ambicioso, aquele jovem sonhador. Os sonhos de José, quando ele contava para os seus irmãos, ele já de cara entendia. Ou seja, eles tinham tanta inveja de José, que quando José dizia: eu vi o sol, a lua e as estrelas se curvando diante de mim, ele já dizia: quer dizer então que nós vamos se curvar diante de ti? Quer dizer, eles já interpretavam. Eles não esperavam as coisas acontecer, porque eles viam em José. E essa era a razão do ódio dos irmãos de José. Observe que quando José, ele contou esse sonho e disse para o seu pai, para os seus irmãos, ele disse: olha, eu tive um sonho gozado esta noite, eu vi o sol, a lua e 11 estrelas se curvarem diante de mim. Talvez o seu pai, Jacó, disse: mas que sonho é esse, José? Tu quer dizer que eu e tua mãe, que já nem vive mais, a mãe de José já tinha até morrido, vão se curvar diante de ti, que teus irmãos... Quer dizer, esse era o sonho de José. Eles tinham José como aquele jovem ambicioso, como aquele jovem que tinha um sonho e que esse sonho oprimiam ou atribulavam os seus irmãos. Certo é que aquele jovem sonhador foi vendido como escravo para o Egito. Lá no Egito, ele foi acusado
Potifar, eunuco do faraó, comprou o José e teve com José na sua casa. José, um homem crente, servo de Deus, humilde, cheio do Espírito Santo. E a mulher do Potifar, quando viu José, um homem bonito, a Bíblia diz que ele era bonito, ele era desejado. Quem sabe a mulher do Potifar, acostumada com aqueles egípcios, tudo endemoniado, homem robusto e tanta coisa diferente, e José, aquele homem flexível, cheio do Espírito Santo, bonito. Aí a mulher acusou José por não conseguir tê-lo. O resultado, José foi para a prisão. Anos depois, José foi liberto. Lá na prisão ele revelou, interpretou o sonho dos outros presos. Conclusão: se tornou governador do Egito aquele homem que era um jovem sonhador. Quem diria isso? Quem diria isso, que José, aquele menino, poderia se tornar um governador? Quem poderia imaginar? Talvez tenha alguém perto de você que você não imagina quem é ela, quem é ele. Então, meu irmão, quando você se direcionar a alguém, tome cuidado, respeite-o, porque você pode estar oprimindo ou humilhando um grande homem de Deus ou uma grande mulher de Deus. Você não conhece a pessoa a quem você está disciplinando. Você não conhece a pessoa a quem você está humilhando. Você não conhece a pessoa a quem você está menosprezando, você está ridicularizando. Cuidado, você pode estar opondo-se contra uma pessoa que tem um potencial enorme diante de Deus. Portanto, Deus, ele pega o pobre do pó e exalta. Deus pega o necessitado do monturo e faz sentar entre os príncipes. Lembro-me de Moisés. Moisés, um homem que foi meu pai amado. Um homem, José, que Moisés, quem diria que Moisés, aquele jovem que foi jogado no rio Nilo, dentro de uma arca de junco, foi salvo para não ser comido pelos crocodilos, e depois foi criado no palácio de Faraó. Era um homem que poderia ser um faraó, poderoso, um jovem que estudou, talvez, digamos assim, nas melhores faculdades do Egito. Ele estudou para ser um faraó. Mas ele era hebreu. E sendo hebreu, ao ver os seus irmãos brigando, ao ver um egípcio maltratando um dos seus irmãos hebreus, ele foi defendê-lo. Terminou que matou o egípcio. Matou o soldado. E enterrou na areia. Dia seguinte ele foi descoberto. Teve que fugir.
foi embora. Foi embora do Egito. Aquele homem que, estudado, poderoso, que estava ali pronto para governar o Egito, pronto para defender o povo, se torna um assassino, se torna um fugitivo. Faraó decreta: procura-se Moisés em todos os cantos da terra. Moisés era procurado. Talvez se fosse hoje, teria um prêmio pela cabeça de Moisés. Teria um prêmio. Moisés passou 40 anos no deserto de Midian. Acabou toda aquela cultura bonita, aquela fala bonita, aquele costume do Egito. De repente Deus fala com Faraó. Deus fala com Moisés para ir ao Egito com Faraó, para tirar o povo de Deus de lá. Agora imagina, irmão, Deus usar um assassino para conduzir o povo de Deus. É possível isso? É possível. Deus pega o homem do monturo. Talvez o preparo do Moisés nas faculdades do Egito não era isso que Deus queria para usá-lo. Moisés teve que ir para a faculdade de Deus no deserto. Eu tenho uma fala que diz assim, uma fala minha, que diz assim: Deus utiliza o deserto para trabalhar na nossa personalidade. Quando Moisés está 40 anos no deserto, aquele homem que era corajoso, que partia para a briga, para a luta, para resolver os problemas, quando ele diz, no chamado de Deus: Senhor, mas eu não posso ir, quem sou eu para ir ao Egito? Quem sou eu para descer ao Egito? Eu nem sei falar. Faraó não vai me ouvir. Quer dizer, aquele homem que tinha uma fala bonita, aquele homem eloquente, aquele homem que queria defender o povo, agora está um homem medroso, fugitivo, com a consciência pesada, porque tinha cometido um assassinato, um homicídio, mas agora está recebendo um chamado de Deus. Está recebendo um chamado de Deus. Aquele homem que queria defender o povo de Deus a pulso. Deus não permite isso, Deus não quer que isso aconteça. O povo de Deus é para ser liderado, mas é com humildade. O povo de Deus é para ser liderado, mas é com humildade, com mansidão. Não é com valentia, não é com o preparo, não é com o preparo humano. Os diplomas de faculdade, os diplomas de teologia, não vai resolver a situação do povo de Deus. Pode até servir para você em termos de conhecimento, mas o conhecimento que Deus vai te dar no deserto é esse que você vai utilizar para conduzir o povo de Deus, para liderar o povo de Deus. Agora, irmão, a gente vê Deus levantando Moisés. Talvez, o que Moisés não diria? Voltar lá no Egito, lá onde eu matei o camarada, enterrei na areia, lá onde eu briguei com os meus irmãos, lá onde eu fui acusado, saí de lá fugido, agora eu voltar lá dizer que Deus me apareceu e que eu irei lá em nome de Deus. Irmão, um homem, qualquer homem, teme na base. Mas sabe por que Deus faz isso? Porque Deus quer te exaltar lá onde você foi humilhado. Deus exalta você onde você foi humilhado. Deus levanta da cinza. Deus levanta o pobre do pó. Deus exalta aquele que está necessitado. Portanto, meus irmãos, quem diria que aquele homem que foi assassino, que se tornou um fugitivo, que foi ridicularizado por todo o Egito,
maltratado por tanta gente, sofreu no deserto de Midian. Quem diria que daquela pessoa ali iria sair a inspiração para escrever os 5 primeiros livros da Bíblia? Deus exalta aquele que é humilhado. Quem diria que da mente daquele homem, quem diria que do punho daquele homem ia sair condições para se tornar o escritor dos 5 primeiros livros da Bíblia? Se você tem um chamado de Deus, se você tem uma promessa de Deus, espera no tempo de Deus. Passe o que passar, aconteça o que acontecer. As tuas falhas, os teus erros, os teus pecados não irão frustrar o plano e o projeto de Deus na tua vida. Os teus pecados, Deus perdoa. As tuas falhas, Deus tem misericórdia. As nossas fraquezas se tornarão em poder quando nós nos entregamos nas mãos de Deus. Deus, Ele exalta o humilhado. Deus, Ele tira o pobre do pó. E o necessitado Ele faz sentar entre os príncipes, no trono da sua glória. Deus pode fazer isso. O que não falar do apóstolo Paulo, um homem que era fariseu, religioso ao extremo, matava as pessoas defendendo a sua religião. Para ele, todos estavam errados e só ele, a religião dele, estava certa. Ele não podia ver falar de um crente, onde ele estivesse, aquele crente, ele pegava a carta, ia atrás, mandava prender, trazia amarrado, matava apedrejado, mas defendia a sua fé. Tem pessoas, meus irmãos, que não é você que vai pregar para ele. Tem pessoas que você não tem coragem de pregar para ele ou para ela. Tem pessoas que você, quando ouve falar no nome dele, você treme. Ele não é melhor do que você. Ele não é mais importante do que você. Ele não é mais poderoso do que você. Quem pregou para o apóstolo? Quem pregou para Saulo de Tarso? Nenhum apóstolo pregou para ele. Nenhum discípulo, nenhum crente pregou para ele. Mas ele era uma alma que precisava ouvir o Evangelho. Quem pregou para ele foi o próprio Jesus. Anos depois que Jesus tinha ido para o céu, Jesus voltou a essa terra e apareceu para o apóstolo, para o Saulo, no caminho de Damasco e pregou para ele e disse: duras coisas é recalcitrar contra os aguilhão. Porque quando alguém persegue alguém de Deus, um servo de Deus, não é o servo de Deus que é perseguido, é o próprio Deus. Então Deus entra em ação por ele. Jesus veio do céu, pregou para Paulo no caminho de Damasco. Ele se converteu. Então aquele homem religioso supremo, matador de crente, um homem, digamos assim, soberbo, um homem presunçoso, prepotente, quem diria que do punho daquele homem sairia quase todas as epístolas do Novo Testamento? Quem diria que de Paulo, de Saulo, fosse transformado em um Paulo e que se transformou no maior escritor do Novo Testamento? Então a pessoa a quem você humilha pode ser o teu professor depois. A pessoa a quem você desacata, a quem você se ensoberbece sobre ele, pode ser o teu chefe amanhã. Pode ser o teu senhor amanhã. Pode ser o teu patrão amanhã. Então tenha cuidado quando você se direcionar a alguém
menosprezando, humilhando, porque Deus pode pegar aquela pessoa humilhada e exaltar. Deus pode pegar aquela pessoa exaltado, presunçoso, prepotente e humilhar e colocar ele na cinza, colocar ele no pó. A palavra de Deus diz: levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo. Deus tem o controle de tudo. Eu costumo dizer que nós cristãos, nós não somos melhores do que ninguém. Nós somos diferentes. A nossa diferença é que vai trazer as pessoas para a igreja. Se você é uma pessoa diferente, se você é uma pessoa cristã, uma pessoa que defende o evangelho, prega a palavra de Deus com sabedoria, com prudência, Deus pode usar os teus lábios para convencer muita gente para Jesus. Deus pode usar os teus lábios para que através dos teus lábios saia a palavra de Deus. Você, eu, nós somos porta-vozes de Deus. Deus fala lá no céu, mas a fala dele sai na boca do crente. Sejamos humildes, sejamos gratos a Deus, e Deus, ao tempo certo, exaltará o humilhado. A Bíblia diz que Deus exalta o humilhado, mas a Bíblia diz também que Deus abate o exaltado. Bem-aventurados os humildes, porque eles serão exaltados. Que Deus venha abençoar todos que ouviram esta mensagem, todos que ouvirão esta palavra, no nome de Jesus. Que nós possamos ter mais cuidado ao nos direcionarmos a alguém, porque esse alguém pode ser alguém mais importante, alguém melhor, alguém que você nem imagina ser. Deus transforma as pessoas, Deus salva, Deus liberta e Deus dá dons e capacita as pessoas. Meus irmãos, povo de Deus, que o Senhor Jesus abençoe cada um de vocês. Em nome de Jesus. Amém e amém.